Nós vamos conversar com o engenheiro Atos Comolatti. Ele é engenheiro da Politécnica e é o responsável por um projeto muito interessante. Nós temos falado aqui sobre sustentabilidade, sobre os riscos que a humanidade corre. Não é o planeta, é a humanidade que corre riscos se ela não mudar o seu comportamento. Mas vamos saber como é que é esse projeto e o que é que o Dr. Atos fez e como é que ele pensa que isso pode mudar o nosso comportamento. Muito obrigado, Dr. Atos, obrigado pela sua aceitação de conversar conosco. É uma alegria e uma surpresa estar aqui, né? Eu não tinha planejado isso. Não estava preparado, mas numa visita, numa reunião, nós aproveitamos, porque vocês não podem perder a oportunidade de saber algo do Projeto Recicla. Muito prazeroso. Então, o Projeto Recicla é uma coisa assim, é uma coisa pro bono, ou seja, não tem nenhum interesse econômico, financeiro nisso. Eu pessoalmente nunca trabalhei com isso e não pretendo trabalhar, mas é uma contribuição como cidadão, como engenheiro, como politécnico para a sociedade. Então, esse tema de resíduos sólidos, de lixo, né, no fundo é um tema assim histórico, né? Todo mundo não gosta, todo mundo reclama, todo mundo... E o fato é que o índice de reciclagem, basicamente, no Brasil, historicamente, é muito baixo. A gente está falando de coisa de 2%, dependendo de onde você vê, é 5%, e não sai disso. Há décadas, a gente tem leis, uma coisa de leis muito grandes em todos os níveis, né, federal, estadual, municipal, mas não acontece. Então, uns 3 anos atrás, consultando um cupom fiscal, assim, eu tive um insight e eu falei, puxa, isso pode ser eventualmente um caminho para a gente melhorar isso. E levei esse assunto para a minha escola, né, minha politécnica, e lá eles têm um curso, um departamento de inovação, coordenado por um engenheiro que é um professor lá, que é o Zancu, Eduardo Zancu, e eu levei para ele, assim, ele falou, a ideia pode ser interessante, vamos fazer o seguinte, vamos convidar uns alunos para ver se eles se interessam para a gente fazer um projeto, um protótipo e tal. E assim foi feito, então uns 10 alunos se inscreveram, e isso aí começou a pandemia. Mas o fato é que não atrapalhou com pandemia, sem pandemia a gente foi via Zoom e tal, e fizemos um protótipo e levamos esse protótipo para o Fundo Patrimonial Amigos da Poli, que fornece recursos para ideias novas dos alunos, para os professores. Eu também faço parte dessa associação, né, esse Fundo Patrimonial, e eles aceitaram, eles têm um concurso anual de projetos. Nós fomos aceitos e ganhamos essa chancela, e uma das alunas de Direito Ambiental nos apresentou um professor de Direito Ambiental, que é o Tiago Trentinella. Ele foi muito importante, porque nós, como engenheiros, não conhecemos a parte jurídica. E nós, juristas, não conhecemos a engenharia. Então foi uma coisa muito complementar, porque esse Tiago, ele achou a ideia muito boa, ele é doutorado em Direito Ambiental pela Universidade de Osaka, e ele ficou lá, inclusive, 12 anos, é muito interessante, porque ele é baiano, mora em São Paulo. E pós-graduação no Japão. Fala japonês. Beleza. Ele não tem, de japonês não tem nada, mas é uma pessoa, assim, muito contribuindo demais para esse projeto. E, bom, falar qual a ideia. A ideia é a seguinte, é que o insight qual foi? Que toda nota fiscal, o cupom fiscal, tem uma coisa que foi bolada especificamente para coleta de impostos, ICMS, esse tipo de impostos, e ela pode ter uma função ambiental. Por quê? Porque por norma fiscal, que já está estabelecida, é obrigatório que
que todo comércio, quando emite essa nota, transmita para as secretarias da Fazenda de cada estado o código de barras do produto que está sendo vendido. Ou seja, as secretarias de Fazenda têm todas as notas com as quantidades e os códigos de barra associados a essa quantidade. Uhum. Então a ideia qual é? Puxa, mas se você já tem o código de barra e o código de barra é uma coisa unívoca a um determinado produto, e o lixo, basicamente, o resíduo sólido, o grosso dele vem das embalagens. É o que sobra disso. Que é o que sobra, e está identificado, ou seja, é uma digital da embalagem. Então, por que não associar o material e o peso dessa embalagem? E essa foi a ideia. Aí nós, com os estudantes, fomos pesquisando e descobrimos que existe uma associação, que é a nível mundial, que mantém esses códigos de barra, que no Brasil se chama GS1 Brasil, e é a Associação Brasileira de Automação, o nome oficial dela. Nós procuramos eles e eles acharam também a ideia muito interessante, porque, vamos dizer, a operação do código de barra até recentemente está muito focado na economia linear, ou seja, você produz, distribui, vende e o consumidor compra e descarta. Essa é a maneira de ser. E eles se interessaram de poder ajudar nessa parte de sustentabilidade, de ver vamos dizer, a economia circular, ou seja, o fechamento, a logística reversa. Mas antes de falar com a GS1, ou em paralelo, nós começamos a conversar com a CETESB, porque teve uma coincidência muito favorável para nós, felizmente, que o Dr. Tiago, estava sendo orientado num pós-doutorado pela presidente da CETESB, a doutora Patrícia Iglesias. E nós levamos o projeto para ela e ela também achou a ideia muito boa, colocou a responsável pela área de economia circular no circuito, a Demange, e vamos dizer, começou a andar dentro da CETESB esse projeto. E nós conseguimos apresentar a GS1, a CETESB, e foi feita uma parceria formal de acordo de cooperação. Já está valendo isso? Está valendo. Ter uma parceria técnica, sem fins lucrativos, mas de troca de informações. Nós também levamos para o Semasa, de Santo André, essa ideia, através do Polici Neto, que é uma pessoa que estava lá na prefeitura municipal de Santo André, e eles também fizeram um protocolo entre a GS1 e a CETESB. Então existem alguns protocolos técnicos validando a ideia. E essa é a ideia, basicamente, de você usar toda a infraestrutura tecnológica que já existe, que está funcionando, sem praticamente custo adicional nenhum, para você fazer toda a parte relacionada à economia circular, à logística reversa. Mas que interessante, não é? E conforme o senhor me dizia, doutor Atos, não há necessidade de nenhuma providência legislativa, né? O arcabouço jurídico já é suficiente para a implementação. Então, eu como engenheiro não sabia nem como começar esse assunto. Felizmente, o doutor Tiago, ele estava com a gente e ele, no final do ano passado, no final de 2022, ele escreveu um texto, assim, um texto acadêmico, que, no entender dele, não há necessidade nenhuma de nova legislação. Ótimo. Você tem já a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você tem a Constituição, você tem o Código de Direito do Consumidor, você tem uma série de arcabouços jurídicos que, no Brasil, para o bem ou para o mal, existe uma quantidade muito grande, né? É uma questão, vamos dizer, de criatividade
das pessoas, dos juristas, dos advogados, de poderem combinar, né? Agora, conta pra gente, doutor Atos, o que vai significar isso? Como é que o senhor antevê? À medida em que isso vier a ser implementado, qual será a consequência para essa produção astronômica, com essa tonelagem de resíduos sólidos que nós desperdiçamos? Então, aí eu acho que é um processo, é uma construção, ou seja, é uma coisa por etapas. Então, é como você construir um edifício. O edifício você constrói pela fundação. A fundação desse projeto está no cadastramento associado a todos os códigos de barra de que material ou materiais e os pesos de cada um desses produtos, das embalagens. Ou seja, essa é a base. A partir disso, você se abre o leque. Você pode, por exemplo, fazer um aplicativo para que os consumidores se autogerenciem e sejam orientados, eles se orientem de como dar um fim correto aos resíduos que ele está gerando. Então, uma educação ambiental disseminada, né? Informal, para todas as pessoas, exatamente, não só para as escolas. Porque nas compras, quando você fornece o seu CPF, você tem acesso às suas notas fiscais. Sim. Você, por lei, você tem esse acesso. Então, se você tem esse acesso, você junta com os dados associados a esse código de barra do material e do peso, você na hora você sabe, olha, você tem para devolver 15 garrafas, 48 latas, 32 frascos de plástico, e assim por diante. Numa outra dimensão, doutor Atos, o próprio interessado na reciclagem vai poder ter uma expressão numérica do volume de latinhas que ele pode aproveitar. Né? Por mês, por ano. Não é? Isso. Então, você vai poder planejar, você terá evidências que hoje nós não temos. Nós só temos a constatação de que existe lixo em todo lugar, de que a reciclagem não é um movimento de ambientalistas, mas é a miséria que faz com que os catadores vão à busca, e nessa busca ínfima, né, 2%, né? Então, eu só vejo benefícios nisso, né? Como é que se poderia colaborar? O que mais que a gente pode fazer para disseminar essa ideia, para que ela venha a ser implementada? Bom, doutor Naline, assim, eu acho assim que, por exemplo, o senhor que tem assim uma presença nesse campo, se o senhor acha a ideia legal e poder divulgar, isso já é uma coisa maravilhosa. A gente, assim, a nossa ideia é poder chegar no executivo e isso ser tornado acolhido. Ou seja, no nosso modo de ver, tem que ser feito basicamente um decreto dando um prazo para a indústria cadastrar a sua pegada. Hoje, todo mundo tem que ter o seu RG, o seu CPF, por que não as embalagens? E a tecnologia nós já temos, né? Não custa nada. E a própria GS1 já manifestou por escrito que não há cobrança adicional para isso. Não é porque toda a indústria já é associada para ter o código de barra. Então, para ela colocar mais um campo, a GS1 já disponibilizou isso e é mais uma coisa de você cadastrar. Ou seja, cada indústria faz o cadastramento dos produtos dela. Sim. Ou seja, é uma coisa simples. E é um passo gigantesco para permitir um planejamento mais racional, né? Nós não temos um planejamento que possa ser considerado objetivo na questão dos resíduos sólidos, né? Nós ainda temos lixões, nós temos desmanches, nós temos um pagamento absurdo da coleta daquilo que poderia ser aproveitado, resultar em benefício do próprio consumidor. Sim, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, a gente tem um custo ambiental que não está sendo, no fundo, levado em conta. É simplesmente pago, mas a consequência disso,
a longo prazo existe, né? Você para fazer, eu fiz uma conta de engenheiro, né? Assim, bem de engenheiro e hoje basicamente você produz no Brasil 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Por ano. Então, e quanto aquele cálculo que o senhor fez sobre comparando com as pirâmides do Egito? Pela minha idade, assim, pode me chamar de você, assim, eu não me incomodo. O senhor como juiz... O senhor está me chamando de doutor, então tem... Não, mas assim, o cálculo é esse. A gente teve a oportunidade de visitar o Egito e vimos as pirâmides, aquelas coisas incríveis, enormes. E aí me deu um clique, eu falei, puxa, mas 80 milhões de toneladas de resíduo, eu não tenho ideia o que é, mas deixa eu transformar isso em pirâmide. E aí eu calculei o volume da pirâmide, que é uma coisa simples, vai no Google, pega as dimensões e tal, área da base vezes a altura e dividido por 3, pronto. Volume da pirâmide, o meu amigo Ed lá do Semasa me deu a densidade do lixo, do aterro sanitário, fiz a conta, nós produzimos uma pirâmide de resíduo sólido cada 11 dias. Puxa, já pensou? O Brasil está repleto de pirâmides, nós não temos noção disso. Olha o que significa. São 33 pirâmides por ano. Que loucura, que loucura. E estamos indo, né? De pirâmide em pirâmide. E essa preocupação com o destino da humanidade é uma preocupação que chegou primeiro aos mais esclarecidos, né? Então, nós precisamos fazer com que cada pessoa se sinta responsável por aquilo que ela desperdiça, né? Uma consciência que já é bem acentuada, bem cultivada nos países realmente desenvolvidos, né? Mas um projeto desse é um projeto que pode ganhar escala. Sim, pode ganhar escala, pode também ajudar a limpar um pouco assim, a nossa imagem não muito brilhante perante o meio ambiente, né? Acho que isso também pode contribuir, vamos falar assim. Sim, nós temos que deixar aquele epíteto de pare ambiental, né? Que nos envergonha, ao contrário de orgulhar, como pareceu para alguns. E o Brasil ainda tem condições de voltar a ser uma promissora potência verde, né? Pode ser. Eu acho que tem uma boa chance. Eu acho que é uma questão de querer, uma questão até de bom senso, né? Acho que... Agora, Atos, estamos chamando de Atos agora. A Escola Politécnica, ela oferece, e já ofereceu muita coisa para o Brasil, né? Nós temos, dali saíram cérebros e inovações que nós podemos não nos dar conta, mas é uma usina de inovações, né? E esse departamento de inovação tem outros projetos nessa linha? Eu acho que tem bastante, mas quando você entra num projeto, você fica um pouco obcecado pelo seu projeto, então você acaba tendo uma visão um pouco e já é muito importante, né? Mas eu sei que tem centenas de projetos que são, inclusive, apoiados pelo Fundo Patrimonial Amigos da Poli, e dentro tem os professores também que têm os seus projetos. A gente, vamos dizer assim, esse projeto aqui tem, como toda coisa inovativa, a gente tem que procurar os caminhos, né? Às vezes a gente não acha, no início a gente vai por um caminho que não chega a nada, mas esse último ano foi muito bom para focar e para achar o caminho. Eu acho que... E você estava me contando que a sua comunicação, como essa que você está fazendo aqui com os nossos jovens que estão lá nas delegações extrajudiciais, fazendo corretamente o seu trabalho, mas eles precisam também se interessar pelo destino do mundo, né? Nós
a nossa atuação profissional é importante, mas nós temos que nos preocupar com o ambiente, nós temos que nos preocupar com o futuro, né? Os destinatários da tutela ambiental ainda não nasceram, né? Que é a grande descoberta do Constituinte brasileiro, que no artigo 225 da Constituição tornou os viventes, a nossa geração, responsáveis pelas gerações que virão. Então, um projeto desse você já levou para alguns espaços. Conta como é que foi sim. a receptividade disso. Então, a gente teve uma fase assim que estava assim, procurando o caminho para levar para o executivo, e enquanto a gente não achava, surgiu a ideia da gente conversar com escolas. Então, a gente procurou... a gente foi em 3 escolas e foi muito interessante. Uma que está aqui perto, a gente está na Avenida Paulista, aqui de São Paulo, e aqui do lado tem o Colégio Dante Alighieri, um dos mais tradicionais. Referência. É muito grande. Eu mesmo estudei lá quando jovem, né? Poucos anos atrás. Poucos anos atrás. E eles nos receberam, o presidente nos recebeu e nos apresentou aos professores. E a gente apresentou esse projeto Recicla para eles e foi uma coisa muito bonita, porque todos os professores lá ficaram muito felizes, assim, fizeram questão de bater uma foto com a bandeira que a gente tem do projeto. Depois vamos mostrar a bandeira. Depois vamos mostrar a bandeira. E foi muito legal. E todos quiseram apoiar. Como vamos apoiar? Olha, eu acho que só de vocês estarem assim, apoiando o projeto já é uma coisa importante. Nós fomos em 2 escolas de de crianças, né? Uma é a Eugênio Montale, que é uma escola de língua italiana, e aí desde alunos muito pequenininhos até alunos de 16 anos, assim. Ensino médio. Mas normalmente a criança, ela pode mudar o comportamento até dos pais, né, Atos? Muito sensíveis. Elas estavam muito, assim, parecia... Eu me sentia uma estrela do rock, porque eles, assim, queriam que eu assinasse. Eu falei, poxa... Que bom, né? É muito interessante. Quando a causa é boa, né? E você esteve também no Paulistano. Tive no Paulistano. E tive também numa escola que meus filhos estudaram, eu queria não esquecer, Stance Dual, aqui também pertinho, e também as crianças também todas gostaram e tal. E nós fomos no Clube Paulistano, convidado pelo diretor de meio ambiente, de ambiental do Paulistano, e fomos recebidos na diretoria, presidente e tal, e foi também, gostaram muito. Gostaram. Então, a jornada, ela começa com um passo, né? Então, os passos estão sendo dados, né? A AME Jardins também, apresentei para a AME Jardins, também gostaram, fizeram uma entrevista por escrito comigo. Que bom. E... Você sabe que um dos fenômenos da democratização que surgiu concretizada com a Constituição de 88 foi a proliferação do terceiro setor. Então, o artigo 5º da Constituição, ele reserva vários incisos incentivando o associativismo, incentivando a participação em projetos. Então, o terceiro setor é um que pode ajudar, né? Então, São Paulo tem milhares de entidades, de associações, de institutos, instituições que querem fazer alguma coisa e apoiar alguma coisa que é viável, que não precisa de nenhum investimento novo, que não precisa de uma descoberta da pólvora. É importante, né, Atos? Sim. Eu acho assim... eu acho que quando a gente consegue ter alguma novidade com custo ou inexistente ou muito baixo, isso pode agregar muita coisa. Sim. Porque se a solução implica em investimentos pesados... é sempre mais difícil. É difícil. A gente sabe que todo mundo opera assim com um budget sempre encurtado, né?
E nós estamos num momento interessante em que a tecnologia está aí a toda movimentação crescente e de intensificação. A cada dia tem uma descoberta nova, né? Então, o momento é propício. Sim, está tudo propício. Os custos, inclusive, de manter essas informações virou muito baixo. Ou seja, você manter toda essa informação que já está na Secretaria da Fazenda e você acrescentar mais um código, é marginal o custo. Você praticamente não... Ou seja, a ideia é você unir secretarias que hoje operam de forma separada, que, por exemplo, é a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Fazenda, de trocar informações com a GS1, que é outro... Ou seja, colaboração de informações, que hoje é muito comum, inclusive. Sim, nós finalmente nós despertamos por essa necessidade de você olhar para o quintal alheio, né? Nós temos uma tendência a ser entrópicos, né? Só conhecer a sua realidade, o seu ambiente, ser especialista, que é conhecer cada vez mais sobre um espaço cada vez menor. É verdade. Né? E hoje nós estamos precisando nos abrir para a interdisciplinaridade. E a juventude é muito aberta a isso, né? Você vê que hoje os jovens já sabem que eles não vão permanecer fazendo a mesma coisa durante a vida inteira, como foi no tempo dos meus pais e, de certa forma, no meu tempo, né? Você tem que estar aberto para as novas requisições, as novas profissões, né? Muitas delas, daquelas tradicionais, vão desaparecer, já estão desaparecendo, né? Então, e o maior desafio da humanidade não é a Covid ou outras epidemias que ainda vão poder surgir, nem a guerra Estados Unidos-China, nem a ameaça nuclear, né? Mas é a questão do aquecimento global. Então, tudo que a gente puder fazer para tornar a Terra novamente receptiva, acolhedora dessa espécie que está judiando tanto dela, não pode falar mais judiando, mas que está maltratando tanto ela, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. No legislativo, vocês tiveram algum apoio? Olha, nós ainda não buscamos. Sim. A gente, com esse insight do Tiago, a gente, vamos dizer assim, como aparentemente não precisa de nova legislação, eu acho que assim é mais buscar um apoio institucional. Sim, mas institucional. Há parlamentares que fizeram a sua carreira no legislativo baseada na defesa do ambiente, né? Então, a gente foi conversar com o Fábio Feldman, isso. Ele gostou também do projeto, e estamos tentando falar com o Eduardo Jorge, que também é outro pessoa... Então, uma entidade, eu já fiz parte do conselho, é a SOS Mata Atlântica, é um pessoal muito sério, né? Lá esteve durante décadas o Mário Mantovani, que hoje está em outros projetos, mas continua fiel à causa, Pedro Passos, da Natura, né? Tem muita gente interessada. E eu, recentemente, estou impressionado, Atos, com a leitura de um livro, eu não sei se você já teve acesso, Arrabalde, do João Moreira Salles. Não. João Moreira Salles, que é o documentarista dessa tríade de jovens, né? O Walter, irmão dele, mas os três que eram donos do... Tem o Pedro, né? O Pedro, isso, então, o autor. O Pedro não é cineasta. O João é documentarista, fez vários filmes bons, e ele passou meses no Pará, porque ele acha que o Pará é uma síntese do drama amazônico, né, da Amazônia Legal. Você tem uma parte muito boa, ainda preservada, e você tem o pior de tudo. Da deterioração E o livro, o Arrabalde, é um livro muito interessante, vocês leiam. Eu fiquei apaixonado pelo livro, não consegui deixar de ler. E ele mostra alguns caminhos, dentre os quais essa preocupação com a excessiva produção de
de lixo, né, de resíduo sólido, esse eufemismo, faz parte muito importante. E principalmente porque cada um de nós pode adotar uma conduta que nós não podemos continuar a ser produtores de descarte, nessa produção de bens desnecessários, e que são bens, né? Eu contava para o Atos que algumas alunas da pós-graduação da USP, na cadeira Direito Financeiro e Direito Ambiental, diziam que o nosso lixo deve ser vendido e não pagar para ser recolhido. De tão rico que ele é. Pode ser. Né? Tem um detalhe que eu acho que seria legal dizer, que se a gente conseguir avançar com o projeto, muito provavelmente vão ser gerados milhares de empregos na base. Olha aí. Porque a reciclagem tem mão de obra intensiva. Sim. E eu acho que a gente precisa... Então, o Brasil que está precisando oferecer alternativas para a juventude, né, que já vê que emprego não existe, está desaparecendo, mas até empreendedorismo. Quantas startups não poderão surgir nessa linha? Mas você ia mostrar a bandeira. A bandeira, A bandeira está assinada, inclusive, pelos alunos. Olha aí, quando a mensagem é boa, a juventude se entusiasma também. Então, a Uniregistral, ela está à sua disposição, Atos, para continuidade desse projeto. Vocês entenderam, né? O cupom fiscal já é uma exigência legal. Ou seja, quando você pede um cupom fiscal, você colocando o seu CPF, você está contribuindo para que o erário não perca a destinação oblíqua, né, ou ilícita as operações comerciais precisam ser fiscalizadas porque é disso que vive o Estado. E o Estado tem que atender às suas necessidades. Agora, ali, você poder também incluir a questão da destinação da embalagem, né? Você terá uma vantagem imensa em termos de retorno financeiro, em termos de ampliação das ocupações, dos empregos, e principalmente tentar deixar o mundo um pouquinho mais limpo. Exatamente. Não é? Ambiental. Então, parabéns, Atos. Eu fiquei muito contente de conhecer o seu projeto. A Uniregistral vai se perfilhar ao lado daqueles que vão divulgá-lo. E a cada novidade você nos comunique para a gente também passar para a nossa juventude. Tá ótimo. Eles estão aí no Brasil inteiro cuidando da segurança jurídica, né? Hoje, quando você tem o seu registro imobiliário regular, você pode dormir tranquilo. É isso. A matrícula. É a matrícula, né? Que é o sistema matricial. A cada imóvel corresponde uma matrícula. É a identidade do imóvel, né? E nós estamos falando num projeto que também baseado na informação, na identidade. Exatamente. Aí na identidade daquilo que nós estamos produzindo a mais e que não precisaríamos, né? O desperdício e tudo descartamos sem prestar atenção. Tem que circular tudo, tem que ser uma economia circular. Né? Isso mesmo. Então, você quer deixar alguma mensagem para a juventude aí, Atos? Isso aí, eu acho que assim, o importante, eu acho que as universidades, né, assim, têm uma participação grande, né, porque a gente não teria ideia se você não tem a formação, né? Eu acho que a formação propicia isso, né? Se você não tem estudar ainda é muito necessário. Estudar cada vez mais, se aprofundar, né? Porque o mundo está precisando de muitas ideias criativas e executáveis, né? É bom ter um pouco de utopia, mas quando a gente puder transformar a utopia em algo concreto, melhor ainda. Melhor. Então, nós conversamos com o engenheiro Atos Comolatti, que nos trouxe essa ideia Reciclar, que é um projeto em construção, e nós vamos oferecer o nosso tijolinho também para o projeto, viu, Atos? Um grande tijolo já. Muito obrigado, doutor Nalini. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado a todos.